Bom dia, família! Bom dia! Nem preciso gritar muito aqui, porque já temos um sistema de som aqui, não? Muito bom. Quero começar com um exemplo. Quando eu era mais novo, eu assisti um filme que me chamou muita atenção. Eu nem era discípulo ainda, chamado Ghost do Outro Lado da Vida. Quem aqui já assistiu esse filme? Muita gente. Nathaniel com certeza assistiu. Mas eu lembro que contava a história de um casal, né? Que eles tinham um relacionamento e tinha ali uma vidente. E é sobre essa vidente que eu quero falar um pouquinho. Eu lembro da atriz, era Whoopi Goldberg, se eu não me engano, né? Isso. Fazia o papel dessa atriz. E ela era uma atriz trambiqueira, era uma vidente trambiqueira. Não atriz, tá bom? Quer isso que eu falei? Uma vidente trambiqueira. E num dado momento, depois quando o rapaz morreu, esse relacionamento a dois, ela começou a ter algumas visões, a incorporar alguma coisa assim, pelo que eu me lembro, esse rapaz aí, né? É um filme, obviamente nós não acreditamos nisso, né? Mas eu quero me focar um pouquinho nessa vidente. Ela se esforçava e ela tinha certeza que as coisas aconteceriam e passava essa certeza para as pessoas. Hoje eu quero fazer um chamado para todos nós aqui, amém? Entendam bem o que eu vou falar para vocês, para a coisa não ter outro tipo de interpretação. Eu quero que todos nós hoje, no começo do ano, nesse primeiro culto, sejamos, entre aspas, videntes. Mas não um vidente trambiqueiro. Mais que um vidente, melhor dizendo, um visionário. Amém. Uma pessoa com fé, que sabe o que vai acontecer em 2026, amém? Amém. Vamos lá. Não entre em 2026 à deriva. Não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Quem sabe vai acontecer. Não. Entre em 2026 confiante em Deus. Deus está no controle de tudo. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Mas no seu íntimo, saiba o que vai acontecer. Saiba o que você quer. Lute por aquilo que você quer. Amém? Isso é muito importante. E o tema de hoje é esse. Saiba o que vai acontecer em sua vida em 2026. Vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos chama a ter fé, a nos dedicarmos, Pai eterno, a coisas espirituais. Perdoe-nos, Deus, dê misericórdia, tenha misericórdia para cada um de nós. Ajuda-nos também a sermos misericordiosos, porque sabemos, Pai, que recebemos misericórdia à medida que também somos misericordiosos. Pai, nós sabemos muito bem o quão somos pecadores, quanto precisamos do Senhor, Pai. Nós não somos melhores que ninguém, Pai, mas muitas vezes Satanás quer nos enganar, quer nos dar uma falsa ilusão, uma ilusão, Pai eterno, uma falsa realidade, Pai, daquilo que nós precisaríamos saber de quem nós somos, Pai. Ajuda-nos, Pai eterno, a termos um foco no Senhor, a fazermos a sua vontade acima de tudo, Pai. Por favor, que esse culto, nesse primeiro dia do ano, primeiro domingo do ano, seja um marco, Pai eterno, para cada um de nós. Obrigado, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Sabe o que vai acontecer na sua vida em 2026? Primeiro ponto, você vai ser frutífero. Amém. Amém. Amém? Não existe outra possibilidade. O que é ser frutífero? Ser frutífero não é necessariamente convidar alguém, somente isso, né? Que vai ser batizado. Mas é dar um fruto espiritual, é quando você estuda a Bíblia com uma pessoa, não importa se você convidou ou não. Ser frutífero, espiritualmente falando, é quando você ajuda alguém e vê essa pessoa mudando, porque Deus usou você para que essa pessoa pudesse mudar. Esse é um fruto que nós damos. Então o que é um fruto? Um fruto normalmente dá em árvores, né, em plantas, e normalmente esses frutos eles têm uma semente, um caroço, que é a multiplicação daquela árvore para que dê novos frutos. Então quando a Bíblia fala de frutos, está falando de coisas que podem ser multiplicadas na vida das pessoas. Então se eu estou aqui hoje como Renato,
e eu mudei algumas coisas na minha vida, tomei algumas decisões, foi porque alguém teve fé por mim, alguém continua tendo fé por mim e dá esses frutos. Então a Maria José é uma árvore frondosa na minha vida, porque ela constantemente dá frutos, não? E eu tenho, as coisas que eu tenho mudado, muitas coisas que eu tenho transformado na minha vida, é por esforço da Maria José. E vice-versa também. Sim. Né? E nós podemos ser pessoas que vão ajudar outras efetivamente. Então seja frutífero. Então tenha bons tempos com pessoas, não? Bons tempos de discipulado, bons tempos de evangelismo, bons estudos bíblicos. Se prepare para estudar a Bíblia verdadeiramente, assim como Deus quer que nós estudemos. Vamos estudar a Bíblia antes de estudar a Bíblia com as pessoas. Sim. Vamos examinar as Escrituras. Vamos tirar água de pedra, amém? Amém. Às vezes aquele mesmo versículo que você está lendo 2025 inteiro, 2024, a sua vida cristã inteira, em 2026 esse mesmo versículo que você pode ler pode trazer alguma coisa nova para você. Sim. Isso é tirar água de pedra. Por quê? Porque nós estamos nos esforçando para sermos frutíferos. E hoje nós vamos falar de um exemplo que muitos aqui conhecem, que é sobre Golias, o gigante, e Davi, o pequeno. Amém? Vamos tentar tirar alguma água de pedra daí. Talvez alguma coisa que vai ser falada hoje sirva para você poderosamente, se você abrir seu coração. Amém? Amém. Vamos lá. Primeira coisa, Davi foi muito frutífero. E por que ele foi frutífero? Porque ele sabia o que queria. E o que ele queria era agradar a Deus, ser usado por Deus, honrar o nome de Deus. Ele era frutífero. Num belo dia, numa visita de Davi a seus irmãos, porque o seu pai queria saber como os outros filhos dele estavam, Jessé. Então ele manda Davi até os seus irmãos para saber notícias, para que o pai pudesse saber notícias dele. Ou seja, Davi não estava no campo de batalha, Davi não estava junto com o exército. Davi até o momento era um garoto de recados, e foi enviado pelo pai dele para saber como os irmãos estavam ali no fronte, para saber. Não, era um garoto de recado. Vamos ver essa escritura em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 também. Então o que acontece é que nessa ida para poder receber notícias dos seus irmãos, ele se deparou ocasionalmente, entre aspas, com uma situação muito desafiante. 1 Samuel 17, versículo 17, diz assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos, isso que ele queria saber, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Ou seja, todos os homens estavam ali. Então Davi não era homem, ele era um garoto. Ele ainda não era considerado um homem apto para a batalha. Versículo 20: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições, para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos, porque é isso que o pai queria saber. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o quê? O seu desafio?
habitual. Guarde bem isso. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os homens estavam ali, prontos para a batalha, em linha de batalha. Davi foi lá simplesmente para saber como os seus irmãos homens estavam. Nisso surgiu o gigante. Eu nem falo que Maurício é gigante, porque esse gigante aqui é muito mais alto que Maurício. Né? Ele era enorme. E chegou ali e fez o seu desafio habitual. Se é um desafio habitual, significa que todos os dias, e nós vamos ver aqui que por 40 dias, ele estava ali, ameaçando o exército de Deus. Desafio habitual. E o que acontece com Davi? O improvável. A pessoa que nem era considerada homem apto para estar na linha de batalha. O que aconteceu com ele? Ele viu tudo aquilo acontecer. Ele poderia muito bem fugir com todos os homens, ou ele poderia ficar indignado, espiritualmente falando, com aquela ameaça. Ele resolve então, nós vamos ver mais para frente, que ele toma a segunda decisão. Amém? E esse Golias, ele colocou pânico e medo em todos. E era uma tática de guerra dos filisteus. A tática de guerra era amedrontar. É isso que eles faziam. Muitas vezes nós vemos isso acontecendo. Antes de um país invadir outro, ele amedronta, não? Ele causa pânico, ele fica circundando, ele fica lá perto, né? Até invadir esse país. E foi uma tática de guerra também para quem? Para o exército de Deus, quando os soldados de Deus marcharam contra as muralhas até elas caírem e as pessoas ficarem em pânico. É uma tática de guerra. Pode ser usada contra ou a favor. E nós estamos aqui diante de uma tática de guerra, para que os soldados de Saul se acostumassem a ter medo, se acostumassem com essa situação, se acostumassem com a derrota, dia após dia. Por que nós estamos ressaltando esse ponto aqui, irmãos? Porque eu quero dizer que Satanás vai te amedrontar, vai querer te amedrontar nesse ano de 2026. Normalmente, nós desejamos feliz ano novo, é o que nós queremos. Que todos aqui sejam felizes, que todos aqui tenham um bom ano, né? E não sei se os desejos muitas vezes é de todo o coração, mas muitas vezes onde eu passo, feliz ano novo, está no elevador, feliz ano novo, não? Está no começo do ano, estamos desejando feliz ano novo. Mas para que haja um feliz ano novo, há uma necessidade muito grande também de nós vencermos batalhas. Ou nós vamos nos deixar intimidar por Satanás, ou vamos dar todo o nosso coração para vencer as batalhas que nós precisamos. Não é verdade? A pergunta que eu faço nesse primeiro ponto, que afirma que nós vamos ser frutíferos, é: você se acostuma com as investidas de Satanás na sua vida? Como nós sabemos se nós acostumamos com as investidas? Quando nós temos aqueles probleminhas que nós nunca nos esforçamos para mudar como deveríamos nos esforçar. Quando temos situações no discipulado que sempre são as mesmas para lidarmos no nosso coração. Sempre aquela mesma coisa. E Satanás te engana como? Falando assim: você já deu todo o coração, você já tentou, você já fez isso, você já fez aquilo outro, você já foi discipulado por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. As mesmas pessoas falaram a mesma coisa para você já orou, você já tentou ver no seu coração aquilo que você precisava mudar, então, e você não consegue. Por quê? Porque você já tentou, você é uma pessoa fraca. É o que Satanás quer fazer com cada um de nós. A pergunta que eu faço: será que nós somos pessoas fracas? Talvez. Mas nós temos um Deus forte, poderoso, que transforma a vida das pessoas. Qual é o seu desafio habitual?
Esse é o desafio para cada um de nós, amém? Nós falamos muitas vezes das orações das coisas impossíveis, para nós escolhermos 5 coisas impossíveis para o ano 2026. E muitas vezes temos respostas positivas em relação a isso. Irmãos compartilham, isso anima o nosso coração. Mas na verdade eu quero dar um desafio diferente hoje. O desafio de uma coisa impossível. E não está relacionado a situações que podem acontecer, como eu quero dar um fruto, eu quero converter meu pai, minha mãe. Isso aí é nosso dever. Pode ser inclusive, podemos ter esse tipo de oração, devemos ter. Mas eu quero dar um desafio que vai ser o desafio mais difícil, que não diz respeito às coisas que nós conquistamos, às coisas externas, mas diz respeito às coisas, a uma coisa que nós conquistamos, que é uma coisa interna. O que seria? Algo no seu coração que precisa ser mudado. O que existe aí de mais profundo no seu coração que você não quer mudar, que você protege, que você fica crítico se alguém toca nesse assunto com você? Qual assunto você não quer falar para ninguém? Relacionado a um pecado. Tem pessoas que não gostam que toquem assuntos familiares. Tem pessoas que não gostam que toquem um assunto profissional. Tem pessoas que não gostam que toquem assuntos que diz respeito à intimidade. Talvez a intimidade que eu digo para um casal que já é casado. Tem pessoas que não gostam que toquem no assunto de relacionamento, que fale sobre namoro, porque traz traumas, ou que fale sobre casamento, porque é muita pressão. Eu não sei qual é o assunto interno que possa estar travando cada um de nós. Eu estou fazendo uma auto-reflexão. Eu sei de algumas coisas, mas estou orando a Deus para que Deus me mostre aquilo que eu não quero mudar. Será que estamos dispostos? É esse desafio que vai te acompanhar esse ano inteiro. Muito bom, Renato. Desafio. Esse é seu Golias, que está te ameaçando. Então, outras pessoas têm medo. Outras pessoas você não pode falar em liderar. Você não pode falar em liderar. Falou em liderar, eu tenho medo, não dá. Eu não quero liderar nada. Esses que não querem liderar talvez são os mais aptos para liderar. Não. É verdade. Talvez. Mas não pode falar em liderança porque não quer multiplicar a moeda. Liderar não é necessariamente liderar um bate-papo. Liderar, você tem uma postura de líder na sua vida, que vai conduzir as situações. Tem pessoas que não gostam de falar sobre assunto de idolatria. Eu já vi pessoas ficarem muito mal comigo quando eu falo, você está idolatrando isso. Idolatrar é uma palavra muito forte. Tudo aquilo que você põe acima de Deus é idolatria. É verdade. Dinheiro, se o dinheiro é um problema para você, dinheiro, biblicamente falando, é solução, não é problema. É solução. Mas quando passa a ser problema, quando o meu amor ao dinheiro é mais forte do que o meu amor a Deus. Será que existe alguma idolatria aí? Tem alguma situação? Tem pessoas que idolatram estudos, trabalho, relacionamento. Tem pessoas que são vítimas do cônjuge e não justas com Deus. Tem pessoas que não querem comprar briga. Eu quero ficar na minha, tranquilo. Eu não vou falar isso com algumas pessoas porque eu sei que vai comprar briga, vai dar trabalho. Tem pessoas que não querem comprar briga, isso chama-se covardia. Imagina se Jesus fosse covarde. Não é a ele que nós temos que imitar? Imagina se ele fosse covarde, não fosse para a cruz, não enfrentasse os fariseus. Se Jesus não enfrentasse os fariseus, se Jesus não lidasse com a hipocrisia dos líderes religiosos, ele não iria para a cruz. Mas também não seria Jesus.
Tem pessoas que são demasiadamente críticas. Você não pode olhar torto que a pessoa pensa que alguma coisa tá errada e fica com raiva de você. Às vezes eu olho torto assim, porque o meu osso está embaçado. Às vezes é isso. Mas tem pessoas que assim, você não pode, tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque ela pode levar para o lado errado. Uma pessoa assim, eu questiono até se ela é discípula. É verdade. Talvez haja pessoas aqui que pensam que são discípulos e não são. É verdade. Porque são muito afetadas. Não pode falar nada. Meu amigo, se você tiver encontro com Jesus, ele for falar, olhar no seu olho e falar aquilo que você não quer escutar, você vai ficar crítica com ele? Mas você não é Jesus. Não. Mas é o discipulador, né? Você vai ter uma desculpa. Não importa. A Bíblia está aberta. A palavra de Deus está falando. Eu tenho que me curvar diante da palavra de Deus. Quais são as ameaças de Golias? O Golias está dentro de você, te ameaçando, a cada dia ameaçando cada um de nós, a cada dia. Não podemos ser uma situação perfeita para Satanás. Temos que enfrentar coisas que nós não queremos. Os filisteus não atacavam, eles intimidavam e queriam vencer pelo cansaço. Versículo 32 fala assim, vamos lá. Vamos lá, irmão, prega. 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Qual a diferença aqui? De todos os soldados, de um rei e de um menino. Não é a capacidade física, não é a capacidade intelectual, não é o talento, mas é o coração. É verdade. Então, e ele deixa muito claro: ninguém deve ficar com o coração abatido. Vamos para a luta, amém? E eles estavam com o coração abatido, e muitas vezes é o que Satanás quer, que nós fiquemos com o coração abatido. Outra coisa que é interessante é que, ainda que o rei Saul e os soldados fugiam, eles estavam se acostumando com a situação. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se você se acostuma, você consegue encontrar um equilíbrio entre eu não tenho aquilo que eu quero, que eu preciso ser, não sou aquilo que eu preciso ser, mas também não estou morto. Mas eu estou na igreja. Mas eu tenho meu discipulado, eu vou para o bate-papo, eu tenho meu evangelismo, estudo a Bíblia com as pessoas, eu estou estudando a Bíblia, ainda não sou um discípulo, às vezes eu penso que eu sou, às vezes eu penso que não sou, eu não sou um discípulo, mas também eu acredito que eu não estou no inferno. Eu tenho alguns costumes bons, eu tenho algumas coisas boas na minha vida, e às vezes nós ficamos nesse meio termo. O meio termo é confortável, é a água morna, não é nem fria e nem quente. O que é quente incomoda. Nós estamos no verão carioca aqui, não? Sabendo muito bem sobre isso, né? O que é muito quente incomoda. E se você não se incomoda com o verão carioca, que é muito quente, abre o olho, porque se você deixar de ser discípulo, você vai se incomodar com o que está quente lá no inferno. Não? Terrível, não? Então, o que é quente incomoda. E o que é frio pode refrescar, mas dependendo do grau de frieza, pode incomodar também. Nem frio, nem quente. Estamos mornos, situações confortáveis, e no sentido assim que eles estavam. Às vezes com medo, fugiam, mas depois voltavam, depois fugiam, voltavam. Estavam se acostumando com meias vitórias. Então nós não podemos nos acostumar com meias vitórias, amém? Temos que nos acostumar com a vitória que Deus vai nos dar. Amém. Traduzindo, o que seriam essas meias vitórias? Eu estou lá no bate-papo, tenho meus visitantes, tenho alguns estudos bíblicos, porém, eu não tenho meus visitantes aqui no culto.
eu tenho saído para evangelizar com os meus irmãos, tem sido muito bom, mas eu não tenho ainda a fé necessária para ser usado por Deus para ajudar alguém a dar fruto. Essa é a minha vitória. Não, é a vida religiosa, onde eu não vou até o fim, mas também não retrocedo até o fim. Eu fico no meio termo. E isso persistiu por 40 dias, até que um homem de Deus que sabia o que iria acontecer apareceu. Davi sabia o que ia acontecer. Ele não foi vítima das situações, ele sabia do desafio que tinha pela frente. Ele se preparou, ele deu todo o seu coração para que algo poderoso acontecesse. Era uma pessoa cheia de fé. Ele era um verdadeiro visionário. Como o seu 2026 vai ser? Um 2026 de um homem, uma mulher visionária? Ou vai ser um 2026 pacato? Davi, contrariando a lógica, queria honrar o nome de Deus, amém? Ele foi ridicularizado, você pode ver no versículo 41 até o versículo 43. Ele foi acusado, você pode ver no versículo 28 até o versículo 30, em 1 Samuel 17. Ele foi acusado de abandonar as ovelhas. Ele foi acusado de coração mau. Ele foi acusado de presunçoso. Ele sofreu forte perseguição injusta. Mas uma perseguição, ainda que seja injusta, sempre vai anteceder uma grande vitória no coração de um homem que sabe o que vai acontecer. E ter fé é isso, é saber o que vai acontecer. Eu gosto de estar do lado de pessoas que sabem o que vai acontecer. É inspirador. É um brilho no olhar diferente. Quando você está do lado de uma pessoa que está cheia de fé. E outra coisa, Davi então, sabendo o que iria acontecer, ele honra o nome de Deus. Como que ele honra o nome de Deus? Agindo. E esse é o segundo ponto para terminar. Se você sabe o que vai acontecer, você honra o nome do Deus vivo, amém? Vamos ler do versículo 45 ao 47. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Uau! Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Veja bem, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele sabia o que vai acontecer porque ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E cortarei a sua cabeça. Ele sabia o que ia acontecer. Eu vou cortar a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Uau! Que afirmação digna, Amém. confiante, animadora. Às vezes eu converso com alguns irmãos e eles estão assim: o que vai acontecer na sua vida? Estou vendo aí, Deus vai prover. Esse ano que você vai namorar? Quem sabe Deus dá. Você vai casar? Não é nem sim nem não. Você vai ser frutífero. Eu sou muito feliz por ter sido muito frutífero esse ano de 2025, mas eu quero ser mais frutífero em 2026. É um privilégio que eu tenho, por ter a responsabilidade, junto com a minha esposa, de cuidar da igreja. Nós temos mais oportunidade de sermos frutíferos, nos envolvermos em mais estudos na vida das pessoas, discipularmos mais pessoas. Isso deve ser ânimo, por quê? Porque eu estou produzindo frutos para Deus, não é para mim. É muito bom isso, mas eu não falo isso por mérito próprio, porque por mim eu não faço nada, mas é por Deus. Deus tem muita misericórdia de mim nessa função, mas é por Deus. Daí então, para terminarmos,
Davi usou duas armas. A primeira arma qual foi? Você sabe? Foram as 5 pedrinhas. Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Não pegou uma só? Ele não era um homem de fé? O que você acha? Foi no riacho, pegou 5 pedrinhas, guardou, pegou uma, colocou na funda e lançou. Por que 5? Sabe por quê? Se você for em 1 Samuel capítulo 21, você vai ver que havia ali 5 gigantes, não? Tem até o nome deles aqui: Golias, Isbi-Benob, Sipai, Lami e outro gigante sem nome específico, descrito como um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada pé e em cada mão. Esse é um gigante, hein? Para equilibrar aquilo precisa até ter um dedo mais, né? Para equilibrar o peso. Tinha 5 gigantes ali. Então ele foi preparado, amém? Então a primeira arma foi a arma do preparo. Enfrentar o dia com um bom tempo com Deus, ir para um bate-papo animado, inspirado, orando a Deus para Deus mudar meu coração naquilo que eu preciso, muitas vezes cansado, mas nunca derrotado. Davi foi assim, confiante, com 5 pedrinhas, preparado para se viessem outros gigantes, não? E qual foi a segunda arma de Davi? Você encontra em Salmo 144, que foi a oração de Davi que precedeu a batalha. Daí eu vou deixar para você ler em casa. Incrível, não? Ele foi preparado fisicamente e foi preparado espiritualmente. Se bem que ser preparado fisicamente também é algo espiritual, mas ele foi preparado. Então eu quero animar cada um de nós. Primeiro desafio: derrote o gigante que está dentro de cada um de nós. Busque saber qual é o desafio, o que está dentro de você ali que precisa ser derrotado. Essa vai ser sua grande vitória em 2025. Dê frutos espirituais, porque muitas vezes quando nós derrotamos ou estamos na luta contra esse gigante, é aí que Deus trabalha no nosso coração, é aí que Deus coloca pessoas muito abertas no nosso caminho, pessoas que vão mudar o coração. Outra coisa, ore muito, amém? E o que nós vamos fazer daqui a pouco na nossa reunião de staff, vamos fazer um planejamento do nosso calendário para 2026, amém? E temos algumas ideias muito legais. E um desafio como igreja, daí não é um desafio pessoal, mas é um desafio como igreja, é fazermos mais cultos evangelísticos. Porque uma coisa que eu percebi é que quando nós temos Olimpíadas, não? Alguns cultos temáticos, nós temos muitos visitantes. Então, nós temos que talvez fazer algo nesse sentido, algo mais temático, porque a meta de nós no domingo, primeira coisa é honrar o nome de Deus. Estamos aqui para louvar a Deus, para engrandecer seu nome, por meio das canções, escutando pregação, tomando decisões. E gostaríamos muito que pessoas estivessem conosco. Então são cultos evangelísticos. Pessoas vão nos acompanhar, amém? Vamos estar acompanhados, vamos trazer visitantes. Então precisamos incentivar isso mais. Eu quero pedir orações de vocês para termos boas ideias. E Deus vai honrar, amém? Então o coração de Davi é o coração ideal para enfrentar os desafios. Não vamos esmorecer, vamos pensar realmente no que Deus vai fazer. Tenha certeza de que você será frutífero e nós também honraremos o nome de Deus. E para Deus sejam dadas as glórias. Amém. Amém.